Salve galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série Respondendo aos Inscritos aqui no nosso canal. Bom, antes de qualquer coisa eu quero pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui em nosso canal e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. E também é importante que você deixe o seu comentário, porque esse quadro ele só existe, ele só se mantém por causa dos comentários que a galera vem colocando aqui. Mas comentários que realmente valham a pena serem comentados, ok? Porque a gente vai lendo esses comentários, vai tirando uma coisa daqui, outra dali e sempre traz um assunto legal para tratar aqui com vocês. Então fica com a gente aí que vai ser massa. Bom, galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero ler um comentário que é um assunto que bastante gente aí tem dúvidas. Eu mesmo tinha dúvidas a esse respeito quando eu comecei e eu aprendi fazendo. Então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui com o Edinho Lima, que deixou a mensagem dizendo: Olá, mestre, gostaria de saber se no decalque, além de tirar os traços principais do esboço, se posso marcar no começo as sombras também. É que estou começando agora e gostaria de decalcar a sombra também. É possível? Edinho Lima. Cara, essa dúvida eu acredito que é algo que muita gente traz, né? O que eu traço na hora de decalcar? Só os traços principais? Coloco alguma sombra? Marco só o fim da sombra? Enfim, eu particularmente, quando eu faço um decalque, eu marco as linhas principais, beleza? Não muito forte, para não afundar o papel. E a parte da sombra, eu dou apenas uma base muito superficial, porque eu gosto de olhar o traço do meu desenho no papel e já enxergar onde vai luz e onde vai sombra. Só que a sombra que eu jogo é algo muito clarinho, assim, é quase imperceptível. É só para que eu tenha essa sensação, porque parece que quando eu faço isso no decalque, parece que eu já estou treinando para fazer isso no desenho, entende? É uma coisa meio sinestésica, assim, é uma coisa meio minha, para mim, entende? Eu faço assim, eu não gosto de marcar o fim da sombra, como no caso muitos tatuadores fazem, né, que faz aquelas marcações, tipo posterizando o desenho, né? No Photoshop tem uma ferramenta lá, tem um atalho que você posteriza a imagem. Quando você posteriza, você tira a suavidade da sombra. Então, se do escuro para o claro vai indo gradativamente, quando você posteriza, ele joga marcas dividindo. Então fica o escuro mais escuro, um meio tom, um mais clarinho e outro mais clarinho, tudo dividido. É como se você conseguisse dividir a sombra uniforme em partes que facilite para que depois você aplique o degradê ou a troca de pigmento, no caso da tatuagem, enfim. Eu particularmente no meu desenho eu não gosto. Já teve época em que eu tinha muita encomenda e que eu tinha pressa, então eu só traçava o desenho mesmo o mais simples possível e depois a sombra era tudo na observação. Eu acho assim mais rápido, porém você precisa ter uma percepção maior. Eu acho também que além de ser mais rápido, você consegue desenvolver uma liberdade maior de expressão da sua arte quando você coloca o menos de informação possível, ou seja, você coloca só as marcas principais mesmo, só para que você não se perca nas proporções e depois pau no gato. Você manda ver na sombra e isso vai da sua percepção, observando a referência e tentando reproduzir o mais parecido possível. Então, essa é a minha dica. Eu estou dizendo... mordi a língua, cara, falando... Vamos lá. Eu estou dizendo que é o que acontece comigo. Eu faço um pouco de sombra, mas quando eu tenho pressa eu não faço sombra alguma. Eu simplesmente traço. Então vai de você. Experimente as duas formas. Lembrando que quanto menos sombra você joga e mais traço você coloca no seu trabalho, mais você vai desenvolver a sua capacidade de observação e percepção da referência. Ok? Um grande abraço. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!